Povo do Senhor, louvado seja o nome de Deus por tua presença em mais uma reunião. Que seja exaltado o nome do Senhor e que Ele alcance o nosso coração, como só Ele sabe fazer. E para tanto, obviamente, vamos à palavra do Senhor, que é o método utilizado por Ele, um dos, para alcançar o nosso coração. Vamos abrir a Bíblia, hoje o texto está em 2 Samuel. Lembre-se, esta é a semana em que nos tornamos mais dependente, #dependente, é a nossa semana sobre Davi. Queremos ser dependentes do Senhor a todo instante. 2 Samuel, capítulo 6, isso mesmo, capítulo 6, a leitura a partir do verso 1. De novo, se aproxima da pessoa que está aí do teu lado aí, para que ele ou ela, junto contigo, leia as escrituras sagradas neste momento. 2 Samuel, capítulo 6, a leitura a partir do verso 1. E eu vou ler a palavra do Senhor que diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Olha só que coisa boa. Davi reunindo os escolhidos. Os escolhidos. Ei, você pode acreditar nessa noite que você é um escolhido de Deus para estar conectado conosco aqui, para dividirmos o pão da vida, que é a sua palavra? Ele ajuntou 30.000 em Israel. Sabe lá Deus quantos estão escolhidos e reunidos nessa noite, nesse momento, onde quer que você esteja, em qualquer parte do território da União Norte Brasileira, em qualquer um dos nossos 3 estados, Pará, Maranhão, Amapá, ou se você estiver em outro estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, galera da Bahia, do Nordeste todo, enfim, ou qualquer outro lugar deste mundo, seja bem-vindo. Estamos fazendo a reunião dos escolhidos e você faz parte em nome de Jesus. E se você crê que é um escolhido de Deus, por favor, diga amém. Deus te escolheu para ser filho dele. Nós cremos nisso, escolheu a todos. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você é um escolhido de Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até o dia de hoje. Verso 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. O que deveria ser uma bênção se transformou numa tragédia. O que deveria ser um momento de grande comemoração e júbilo se transformou num momento de terror e espanto. A cena é drástica, o momento em que o sacerdote é fulminado, Uzá é fulminado pelo próprio Deus por conta de ter tocado na arca. Nossa, que texto aí desafiador, não é verdade? Eu quero convidar você a orar comigo neste momento para Papai do Céu iluminar a nossa mente para compreendermos a sua palavra e mais um trecho da história de Davi, para concluirmos que devemos ser e somos, de fato, dependentes do Senhor. Pai querido, obrigado pela leitura da sua palavra, ilumina-nos para compreender a mesma, por favor,
e que a nossa vida seja mais uma vez nesta reunião edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Enche o nosso coração com a paz que excede todo entendimento, que é fruto, que é resultado da presença do Teu Espírito em nossa vida. Espírito Santo este, que damos pleno acesso ao nosso coração para fazer em nós a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Vamos em frente. Querido, a cena é um móvel do santuário, trata-se da arca. O santuário ele foi construído com o seguinte propósito. Deus pediu para que o santuário fosse construído porque ele queria morar, tabernacular com o seu povo, acampar com o seu povo. No capítulo 25 do livro de Êxodo, no verso 8, Deus declarou para Moisés: me construam e me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Que coisa linda! Deus quer morar com seus filhos. Olha só que coisa legal. Sabe quando você ama tanto uma pessoa que você decide morar com essa pessoa? Isso se chama casamento, né? Olha, nós nos amamos tanto, vamos decidir, vamos morar junto para o resto da vida. Deus querendo se casar com o seu povo. Vou construir um santuário para habitar no meio de vocês, que eu quero morar junto com vocês e eu quero morar com vocês em definitivo. Na verdade, o plano de Deus é morar conosco a eternidade. Eu aceito o plano de Deus para a minha vida. Você aceita? Diga amém. Deus quer morar com os seus filhos por toda a eternidade. E esse era o propósito do tabernáculo, Deus morar com os seus filhos. E a casa, ela tem cômodos, a casa ela tem compartimentos, a casa ela tem móveis. E note, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus, não era diferente. A orientação foi a seguinte: no pátio existia o altar de holocausto, depois tinha uma pia de bronze que colocaria-se água, depois você entra no santuário, que é a primeira parte, o lugar santo. Aqui você tem do seu lado aqui os pães da proposição, os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Depois do lado de cá você tem o candelabro, que ilumina com suas 7 lâmpadas a parte interna do santuário. Um pouco mais à frente, você tem ali o altar de incenso, que vai levando as orações dos santos, e você tem adiante, passando pelo altar de incenso, rompendo o véu, o lugar santíssimo, onde se encontrava a arca do Senhor. Trata-se da casa de Deus, do tabernáculo do Senhor, os seus respectivos compartimentos e, consequentemente, os seus respectivos móveis. Agora note o seguinte: Deus pediu para que essa casa fosse construída para ele morar no meio do seu povo, ok? Muito bem. Cada móvel tinha um significado. Por exemplo, lá no pátio, o altar do sacrifício, aonde se sacrificava o cordeiro. E o cordeiro simbolizava quem? Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 29 vezes no livro do Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, ok? Quando João estava batizando no Rio Jordão, o Senhor Jesus se aproximava e ele, vendo o mestre, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ponto pacífico. Jesus é o Cordeiro. O Cordeiro sacrificado sobre o altar de holocausto simbolizava Jesus Cristo. Muito bem. Lá, um pouco mais adiante, ainda no pátio, existia a pia com a água. O sacerdote lavava as mãos para se purificar. Simboliza Jesus, a água da vida. Entrando no lugar santo, à direita o pão, Jesus, o pão da vida. À esquerda, o candelabro que iluminava Jesus, a luz do mundo. Um pouco mais adiante, o incenso, cuja fumaça subia, simbolizando a intercessão, porque Jesus é o nosso intercessor. Além disso, aquele incenso perfumava todo o ambiente, mantendo o ambiente agradável, porque imagina, o sangue era aspergido ali cotidianamente. Rompendo o véu, existia o lugar santíssimo, e nesse lugar santíssimo estava a presença da arca, onde continha a tábua dos 10 mandamentos, entre outras coisas, e os 2 anjos, um virado para o outro, e ali o Shekinah, símbolo da glória, da presença de Deus. E a arca, com sua lei, obviamente, simbolizando a presença de Deus e o caráter de Deus manifesto na sua lei, porque a lei é a expressão do seu caráter. E a lei, segundo Paulo, é o aio que nos conduz a Cristo. Muito bem, todo o santuário, o tabernáculo, trabalhava na direção de exibir Jesus. Ou seja, se Deus constrói o santuário para habitar no meio do seu povo, esse santuário representa Jesus Cristo com todos os seus móveis e símbolos, então significa que o modo pelo qual Deus habita no meio do seu povo é através de Jesus. Receba Cristo e Deus estará habitando conosco. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, estamos recebendo a habitação
de Deus em nossa vida, porque hoje nós somos o templo, nós somos o tabernáculo. Partindo desta explicação, você percebe a seriedade que era transportar a arca, porque é o símbolo da presença do caráter de Deus, um móvel que estava no lugar santíssimo do tabernáculo. Então, transportá-lo tinha especificações, transportá-lo tinha responsabilidade, não podia ser feito de qualquer jeito. Quando se trata de Deus, as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. Quando se trata de coisas para Deus, você deve fazer da melhor forma possível. Se já fazemos da melhor forma possível para o patrão, para quem trabalhamos, para as pessoas que estão nos rodeando, temos que fazer e fazer bem feito, quanto mais para Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Muito bem, dentro desse contexto, Deus criou leis específicas para o transporte da arca. E aí, o Davi o que fez? Vamos transportar a arca, vamos trazê-la, vai ser festa, comemoração, vitória, o símbolo da presença de Deus, somos felizes porque Deus está presente na nossa vida, vamos colocar muita música, vamos colocar então um ambiente bem descontraído, tudo muito bacana, a festa tudo muito bem preparada, só que Davi não seguiu algumas especificações. Ele, por exemplo, fez valer a sua intenção. Não, eu vou colocar um carro novo para carregar a arca, porque a minha intenção é a melhor possível. Imagina, um carrão novinho para carregar a arca, um carro que nunca foi usado. Deus vai ficar contente. Deus fica contente, sim, mas quando não você faz o que quer, quando você faz o que ele pediu. Exatamente. Não é a questão da intenção que está em jogo. A intenção do Davi pode até ter sido uma boa intenção, mas, querido, intenção somente não vale. A intenção tem que ser fazer a vontade de Deus. Essa deve ser a nossa intenção. Fazer o que ele pediu. Davi estava cheio de boas intenções, mas não era o que Deus pediu, não era o que Deus orientou. Dessa forma, não vale. Diz isso para uma criança, por exemplo. Como que pode? Deus fulminou o sacerdote porque ele encostou na arca. A intenção era não deixar cair a arca, gente. Que injustiça! Explica esse negócio de intenção para uma criança. Quando você chega, igual a propaganda que a gente viu aí esses dias, negócio de ovo de Páscoa, rolou aí no YouTube, na internet, o garotinho recebe um ovo de Páscoa gigantesco, grandão, e ele fica feliz da vida. Oh! E quando ele vai abrir o ovo de Páscoa, é uma melancia. E o pai estava com uma boa intenção, dar um produto saudável disfarçado num ovo de Páscoa, mas a criança ficou infeliz? Certamente ficou. Não valeu a intenção do pai, porque o que queria de verdade não foi feito. Ele queria o ovo da Páscoa, ele não queria uma melancia. A mesma coisa. Deus pede alguma coisa e você vem apresentar uma coisa cheia de intenção, até positiva, todavia não corresponde ao que ele pediu. Não vale, querido. Tem que ser a vontade de Deus o que prevalece, não a tua. Adorar a Deus é fazer o que ele pediu, não é fazer o que você quer. E sabe de uma coisa? Ninguém lembraria do bom samaritano da parábola se ele fosse apenas repleto de boas intenções. Viu o camarada ferido, arrebentado na estrada da vida e falou assim: rapaz, eu tenho muito boas intenções para contigo. Rapaz, minha intenção era que você ficasse muito bem. Se fosse somente as intenções, não haveria relevância na parábola do bom samaritano. Porque intenções boas somente não funciona como sendo suficiente. Ou seja, mais do que intenção, você tem que ter ação na direção da vontade de Deus. Ele tomou uma atitude, ele apanhou o ferido, colocou no lombo do seu próprio animal, levou para a hospedaria e pagou o preço para a restauração do ferido. Não adianta a intenção. Tem que ter, pastor, a minha intenção era a melhor forma, era a melhor possível, mas a sua ação foi diferente da sua intenção. E com Deus é a mesma coisa. Você pode até ter uma boa intenção de servi-lo, mas onde está a tua ação na direção de servi-lo, de adorá-lo de fato, conforme ele pediu? Se você for dar uma olhada na intenção do Davi, é linda. Carro novo, uma imitação, na verdade, barata da atitude dos filisteus. Porque quando você olha para o cenário bíblico, você percebe que Deus deu de forma muito clara em Êxodo capítulo 25, verso 14 e 15, Números capítulo 3, verso 30 e 31, que a arca deveria ser transportada pelos filhos de Coate.
Deus orientou: eu quero os filhos de Coate transportando a minha arca. Eu os separei para isto. E o que Davi fez? Ao invés de colocar os filhos de Coate para transportar a arca conforme a orientação divina, ele fez a mesma coisa que os filisteus fizeram no relato de 1 Samuel, capítulo 6, versos 7 e 8. Os filisteus transportaram a arca em um carro. Aí o Davi quis fazer a mesma coisa, em vez de seguir a orientação do Êxodo, resistente no Êxodo dado por Moisés, no livro de Êxodo dado por Moisés. O que isso significa? Que o Davi estava querendo fazer as mesmas coisas que os filisteus fizeram? Davi estava querendo imitar os métodos dos filisteus? Davi estava querendo imitar os métodos do mundo? Utilizar este método como uma ferramenta? Os filisteus foram aceitos em sua atitude por Deus. O pessoal de Davi não. O povo de Israel não. Será que às vezes nós estamos tentando ou correndo o risco de imitar os métodos do mundo para adaptar a nossa realidade como cristão? Eu fico pensando às vezes se não estamos caindo nesse tipo de tentação. Um jornal chamado The Economist publicou uma reportagem sobre as megas igrejas nos Estados Unidos. E o artigo observava que essas igrejas crescem demais, mas elas se baseiam no mesmo princípio que os negócios bem-sucedidos das grandes empresas. Ou seja, o princípio é o seguinte: o freguês sempre tem razão. Então, para crescer muito uma igreja, eu tenho que basear-me nos métodos praticados por aqueles que não têm o temor a Deus, ou seja, o importante é o freguês. Vamos agradar o freguês. Até que ponto eu tenho que agradar o freguês e até que ponto a palavra do Senhor é soberana? Eu estou aqui para agradar o freguês ou simplesmente para pregar a palavra? Eu tenho que tomar uma decisão. O Davi resolveu transportar a arca do jeito que os filisteus transportavam. Ele não transportou do jeito que Deus pediu. Queridos, nós não estamos aqui para imitar os filisteus. Nós não estamos aqui para sermos imitadores do mundo. Nós estamos aqui para sermos imitadores da palavra. Por isso nós não abrimos mãos dos nossos princípios. Nós abrimos mãos de costumes, mas de princípios não. O que está estabelecido na palavra de Deus é o que vai subsistir por toda a eternidade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E não estamos aqui para agradar o freguês. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E na sequência, o freguês ele é alcançado pela palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o caminho do inferno, ele está muito bem pavimentado de boas intenções. Tu vem com uma intenção muito legal, muito legal, muito legal, mas eu não preciso estar necessariamente imitando os métodos do mundo para poder alcançar tudo isso em nome do evangelho e o coração das pessoas. Eu tenho que pregar o evangelho pura e simplesmente com técnica, com astúcia, mas sem abrir mão dos meus princípios. E sabe de uma coisa? A declaração da escritora Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 756, acerca do transporte da arca, ela diz assim: um súbito terror caiu sobre a multidão que estava jubilosa. Verdade. A multidão estava alegre, feliz, cantando, pulando, exultante, Davi lá no comando. Só que, de repente, o terror caiu sobre a multidão. Davi ficou espantado. A profetisa diz que Davi ficou grandemente alarmado. E, intimamente, ele pôs em dúvida a justiça de Deus. Verdade? Será que Deus foi justo ao punir Uzá daquela forma? Será que Deus foi justo ao ceifar a vida daquele homem que transportava a arca com tão boa intenção? Às vezes, nós questionamos a justiça de Deus, porque como é que pode você tão bem intencionado e as coisas não funcionam bem com você, não dá certo, apesar da sua boa intenção? A arca era o símbolo da presença divina, queridos. E Davi colocou em xeque a justiça de Deus. Será que eu estou falando nesse momento para alguém que tem se sentido injustiçado por Deus? Você é um jovem que de alguma forma está se sentindo abandonado por Deus. Deus está injustiçando você porque não é possível que você esteja colhendo frutos que aparentemente você não plantou. Por que você está enfrentando essa situação e tantos outros que mereciam estar passando por coisas semelhantes estão com a vida melhor do que a tua?
Que injustiça da parte de Deus, você pode questionar. Por que, pastor, estou colhendo coisas que não semeei, que não plantei? O Davi ficou irritado, ficou irado com Deus por não ter abençoado o seu projeto espiritual. E ele percebeu que aparentemente se figurava um descrédito da sua realeza e mesmo da sua intimidade com Deus. Será que Davi não é tão íntimo de Deus? Olha só, ele projetou o transporte da arca. Será que Davi não é um homem segundo o coração de Deus? Será que Davi de verdade não é amigo de Deus? Porque ele fez o esquema do transporte da arca e olha a tragédia que aconteceu. Será que Deus não fala mais por Davi? Será que tudo isso não foi uma carta de descrédito da sua realeza e da sua intimidade, da sua comunhão com Deus? Percebam que Davi ficou irritado, Davi se achou uma grande injustiça, Davi achou um grande descrédito. Assim, ao trazer a arca de Kiriat Jearim, houve uma desatenção direta, diz a profetisa, e indesculpável das determinações do Senhor. Não fizeram o que Deus pediu. Davi e seu povo tinham se congregado para efetuar uma obra sagrada, para fazer uma coisa para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ao fazer essa obra sagrada, se entregaram com um coração alegre e disposto, mas Deus não podia aceitar o serviço, porque não era efetuado de acordo com a sua direção. Intenção somente não basta, tem que ser o que Deus está pedindo. E não vem me dizer que a questão envolvida aqui no ato de irreverência foi a alegria. Ah, pastor, Deus fulminou Uzá porque o pessoal estava batendo palma, Deus fulminou Uzá porque eles estavam alegres, cantando e todo mundo alegre, sorrindo, e era um ambiente descontraído, e Deus não gosta de alegria, por isso mandou matar Uzá. Pelo amor de Deus, querido. Não força a barra, não. Olha o texto dentro do seu contexto. A alegria nunca foi motivo para caracterizá-la como irreverência. Ser alegre não é ser irreverente simplesmente. Não houve um processo de juízo aqui, porque os participantes estavam felizes. Alegria, põe na tua cabeça, não é irreverência, apenas a questão é simples, não foi feito o que Deus pediu, tanto é que quando a arca definitivamente foi transportada, e você pode olhar um pouco mais à frente na declaração bíblica, quando finalmente ela é transportada, houve de novo a alegria, de novo houve os cânticos, os instrumentos tocando, Davi super feliz, e não houve ninguém sendo fulminado. A mesma alegria existente no primeiro processo de transporte estava presente no segundo também. Em um caso, houve uma vida fulminada. Na outra, não houve vida fulminada. A alegria estava presente nos dois casos. Então, me diga que a alegria é a irreverência apresentada aqui, motivo pelo qual Deus fulminou Uzá. O que acontece é que eles não fizeram o que Deus pediu. Transportaram a arca de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a conclusão aqui, querido, é muito simples. É muito óbvia. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus não havia dado a orientação para os filisteus. Por isso os filisteus foram ignorantes no transporte da arca e Deus aceitou-os em sua ignorância. Eles não tinham a obrigação de transportar a arca com os filhos de Coate, primeiro que os coatitas não faziam parte do povo filisteu, e segundo lugar que eles não possuíam a orientação necessária para isso, e Deus não leva em consideração a ignorância, mas a partir do momento que você deixou de ser um ignorante, conhece a verdade, sabe o que tem que ser feito, a conclusão é óbvia e simples. A quem muito foi dado, muito será exigido. Ou seja, os filisteus não sabiam, beleza, mas se o povo de Israel sabia, são responsáveis por isso. A grande verdade é que foram negligentes. Por acaso eu estou falando para algum jovem que anda negligente ao seu posicionamento diante de Deus, a sua adoração diante de Deus? Querido, você não é mais ignorante. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Não terá escusas ou desculpa para diante de Deus dizer, eu não sabia, eu não sabia. A verdade chega ao teu coração, está batendo à tua porta. Você não é mais um bebê inocente que desconhece o que é certo ou o que é errado. A partir do momento que temos em nossas mãos a revelação da verdade, somos responsáveis pela luz que nós temos, e a quem muito foi dado, muito será exigido. E o Davi, vendo um golpe desferido contra Uzá, começou a temer a arca, receoso de que algum pecado da sua parte acarretasse juízo sobre si. Uzá
em contrapartida, achou a arca um elemento muito familiar. Porque, veja, ele estava ali trabalhando, a arca estava sempre diante de si, ele tinha um acesso relativamente fácil a ela, tudo fazia parte do seu cotidiano, ou seja, familiaridade com as coisas de Deus. Cuidado! Às vezes temos muita familiaridade com as coisas de Deus e isso pode gerar um comportamento de liberdade excessiva. E eu fico me policiando de vez em quando, porque eu estou com familiaridade com a igreja de Deus, eu estou em familiaridade com a palavra de Deus, eu estou todo dia lidando com isso. O meu exercício de profissão é este, o de sacerdote. Estou em contato com a ceia do Senhor, estou em contato com os batismos do Senhor, estou em contato com o povo de Deus, preciso realizar casamentos, preciso realizar rituais, cerimônias, dedicações, todo instante em familiaridade com as coisas de Deus. Preciso vigiar para que eu não trate isso com uma liberdade desnecessária, para que eu trate isso com respeito, porque tem muita gente, às vezes, que confunde as coisas. Não é que você não precisa deixar de ser alegre. A alegria não é problema para Deus, mas a irreverência é você desconsiderar o que é sagrado ou tratá-lo como se fosse profano, semelhante ao que os mundanos fazem quando desconsideram a questão da santidade das coisas relacionadas a Deus. Davi, Davi tinha experiências vitoriosas, fantásticas e marcantes, só que Deus não permite tratar com suas coisas com liberdade porque você tem familiaridade ou porque você tem experiência. Preste atenção, você observa agora o ato do rei. Ele depõe as suas vestes sacerdotais, ok? E ele veste, tirando suas vestes reais, ele começa a colocar um éfode de linho, como que era usado pelos sacerdotes. Por que que agora Davi faz isso em seu segundo transporte, quando a arca é levada para Jerusalém? Por quê? Que Davi muda a sua roupa. Ele muda a sua roupa para tirar a atenção de si mesmo. Ele coloca uma roupa semelhante à dos sacerdotes para se misturar a eles, para dar a entender que neste ato ele não estava assumindo funções sacerdotais, porque às vezes esse tipo de roupa era usado por outros de fora, sem ser necessariamente os sacerdotes, mas ele queria, perante Deus, tomar um lugar igual aos seus súditos. Naquele dia ele arrancou o foco de si e deixou o foco somente para Deus. Que lição bonita que o Davi dá. Para nós que somos líderes espirituais principalmente, não chamar o foco para si, a honra não é minha, a glória não é minha, a atenção não pode ser para mim, tudo é para a honra e glória de Deus. Ei, essa semana é para a honra e glória de Deus. Ei, você deve viver para a honra e glória de Deus. As músicas são apresentadas para a honra e para a glória de Deus. São pessoas que fazem, sim, pessoas que se dedicam, pessoas que estudam, pessoas que se preparam, mas apenas para ser instrumentos. Ele é o dono, ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, e a ele seja assim para todo sempre. Amém. Diante dele, o que deve haver é apenas um coração convertido, humilde, reverente, para não correr o risco de lidar com as coisas santas como se fossem umas coisas pautadas por uma liberalidade que não deve existir. Somos amigos de Deus, sim. Somos íntimos de Deus, sim. A comunhão leva-nos a esse estágio, mas não para vivermos uma vida de irreverência, porque embora sejamos amigos íntimos, nós reconhecemos quem Ele é. Sabemos quem de fato Ele é o Rei Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e para nós é uma alegria estar diante de um Deus santo e maravilhoso como Ele é. Havia alguém que testemunhara a cena do regozijo. A arca agora estava chegando em Jerusalém, havia festa, Davi então com essa veste sacerdotal para ser igual entre o povo, como um adorador e não como rei, chamando a atenção para si. Mas você observa no desenrolar da história, do verso 12 em diante, que Mical, esposa do Davi, amargurada, observava tudo da janela. E ela ficou tão amargurada, tão chateada a ver a felicidade do rei, o rei se regozijando, pulando e dançando, que revoltada ela desce do palácio e vai lá no Davi. E esculhamba o Davi na frente de todo mundo.
Deus reprovou a atitude de Mical, Davi reprovou a atitude de Mical. Palavras amargas, ela foi penetrante, incisiva, foi irônica no seu discurso. Mulher amargurada. Querido, ei, quero me dirigir aos casais agora. Você que está casado aí, você que está na prova, meu filho. Olha só, complicado viver com gente amargurada, hein? Gente rixosa, que não fica feliz com a tua alegria. Como é que você não se regozija com a alegria do seu cônjuge, querida? Ô queridão, como é que você não fica feliz com a alegria da tua mulher? Como é que você, querida, não fica feliz com a alegria do seu esposo? Se amamos, a felicidade do outro não é também a constituição da nossa alegria? Como é que algo que o deixa tão feliz me amargura tanto? Como é que Mical contempla o seu marido feliz da vida e a felicidade dele a aborrece? Que coisa mais incoerente. Você observa neste momento o posicionamento de Mical, e a gente até aproveita para falar um pouco sobre relacionamento, porque Mical desce, vai onde Davi está, esculacha o Davi na frente de todo mundo. Por que não aguardou ele chegar em casa para resolver os problemas em casa? Querido, roupa suja se lava em casa, lembra do ditado? Como é que você fica discutindo na frente do restante de tua família? Como é que você fica batendo boca com o teu cônjuge, com os membros da tua família, no meio da igreja, na presença das pessoas que não fazem parte da tua família? Como é que você perde o critério e em qualquer lugar você desenvolve uma discussão chamando a atenção de todos para um desequilíbrio familiar que se torna evidente por causa dessa aspereza, arrogância e dureza com que você profere as palavras para os membros da tua família, não importando o lugar? Roupa suja se lava em casa. Aliás, nem na frente dos filhos Mical, dos filhos de Davi ou dos restantes do membro da família, Mical deveria ter se colocado ou se posicionado, devia ter chamado Davi, trancado-se no quarto com ele e conversado a sós. Não gostei do que você fez, por isso. Aí Davi diria, mas eu fiz isso, mas foi por esse jeito. E chegariam a um denominador comum. Agora vai na frente de todo mundo, esculacha, tipo de mulher que fica esculhambando o marido na frente de todo mundo, tipo de marido que fica esculhambando a mulher na frente de todo mundo, que fica colocando em evidência os podres que acontecem dentro de casa. Querido, não é assim que as coisas funcionam. Deus reprovou a atitude de Mical e Deus reprova a atitude de todo o casal que traz ao público a sua situação de constrangimento, de problema não resolvido, porque roupa suja se lava em casa. As coisas precisam ser resolvidas em casa. E ela devia ter orgulho do marido e não transformar o marido como o objeto de suas críticas e de toda situação constrangedora que provocou uma situação de vergonha. A arca finalmente chega a Jerusalém, que alegria, que regozijo, não era um alvo de vergonha. E ao invés de estar em cima do palácio, por que ela não estava do lado dele? Ficar lá de cima criticando e tacando pedra é mole. Quero ver ficar junto. É muito fácil você se colocar aqui numa posição superior a todos e ficar mandando dardos inflamados como se fosse o maligno. Essa é a obra do maligno. Mas aí você corrobora com ele e fica jogando dardos inflamados como se fosse discípulo dele ao invés de ser discípulo de Cristo. Quero ver descer do palco, quero ver descer do palácio e ir junto, pisar na lama, estar do lado, suando junto, cantando junto, pulando junto, porque casal é assim, não fica um lá em cima esculachando o outro que está aqui embaixo. Eles estão juntos. Se está lá em cima, fiquem os dois lá em cima. Se é aqui embaixo, os dois aqui embaixo. É lado a lado. Não é ficar olhando pela janela, não. A Mical tinha um problema. Ela não havia assumido a sua nova posição de esposa do rei. Ela continuava agindo como filha de Saul. Ela tinha que deixar de ser filha de Saul para ser esposa do rei. Quando é que você vai deixar de ser filhinha do papai? Para assumir o novo legado que Deus outorgou a você. Você, a partir de agora, é chefe de uma família. Você, a partir de agora, é esposa. Você, a partir de agora, é esposo. Cadê o corte do cordão umbilical? Ainda continua sendo o filho do papai? Ainda continua sendo a filha da mamãe? Estava na posição de filha de Saul, quando devia ser esposa de Davi. Resultado, ela apenas critica o Davi negativamente. Ei, você só fala dos defeitos do seu cônjuge, não tem nada de bom nele, não? O que você enxergou de bom para tê-la feito se unir a ele? O que você enxergou de bom para tê-lo feito se unir a ela? O que houve com essas coisas boas? Desapareceram? Hein?
Porque você só tem olhos para o lado negativo, não há nada de positivo que seu cônjuge faz mais, e por que você só evidencia os erros, os problemas? Por quê? Não há nada de positivo para ser observado? Abra os seus olhos, peça para que Deus te ajude a valorizar mais as coisas positivas que negativas, senão, meu amigo, o teu casamento vai virar um inferno. A mulher precisa se alegrar com a alegria do marido, o marido precisa ficar contente com a felicidade da mulher. O que deixa a tua esposa feliz? Você não gosta? Problema. Se a deixa feliz, ajuda. Ainda que você não goste. A não ser, é claro, que esteja ferindo um princípio do Senhor, aí é outra história. Mas se você pode corroborar, fazendo para ela o que a deixa feliz, ainda que seja uma coisa que você não gosta, isso é altruísmo, isso é princípio cristão. Se alegre com a alegria da pessoa que vive contigo. Finalmente, o tabernáculo em Gideá tem a arca. Davi queria construir um templo para abrigar a arca. Um templo melhor que o palácio. Hein? Que intenção bacana, hein? Que coisa boa. Senhor, eu vou construir uma casa maravilhosa para o Senhor, extraordinária. Vou colocar essa arca num templo aqui e vai ser extraordinário para a glória do teu nome. Nossa, que decisão bacana. O que Deus fez? Virou para ele, ó, não quero que você construa um templo para mim. Por quê, Senhor? Porque você é um homem de sangue. Teu filho construirá um templo no teu lugar para minha pessoa. Você não dá para você construir um templo para mim. Deus não permitiu. Virou para o Davi e disse, não dá. Davi, isso não dá. O que dá eu deixei. Deixei você transportar a arca, deu. Da segunda vez funcionou. Agora construir um templo não dá não. Querido, põe uma coisa na sua cabeça. Tem coisa que não dá, filho. Quanta gente quer fazer um monte de coisas que não tem condições de efetuar? Quando é que a gente vai entrar na nossa casinha e entender que tem coisas na vida que não dá para fazer? Tu passa a vida inteira se apegando desesperadamente, gastando energia danada para coisa que não pode fazer, e o que você pode e deve fazer, tu não faz. Negócio estranho. Tem coisa na vida que queremos, filho, mas ó, Deus está dizendo para você, não dá. Ei, não dá. De novo, ó, Deus está... Filho, não dá. Dá para voltar? Não dá. Acabou. Aí você, não, mas posso, mas quero. Filho, não dá. Põe na tua cabeça, quando Deus fala que não dá, não dá. Davi queria construir um templo, Deus falou, não dá. O Moisés queria entrar na terra prometida. Deus falou, filho, não dá, não vai entrar. O Paulo queria ter o seu problema resolvido, que caracterizava como espinho na carne. Deus falou, não dá, filho. A minha graça te basta. Isso aí não dá. Fica na sua aí, fica quietinho e baixa a bola. Para ser o tipo de gente que quer fazer o que não dá, aí não funciona, queridão. Se Deus está falando que não dá, não dá. Quer ver um exemplo? Você quer ser feliz no casamento tratando o cônjuge mal. Sabe o que Deus está te dizendo agora? Não dá. Tu vai ser infeliz, tua casa vai ser um inferno. Trata mal as pessoas de dentro da tua família, que é um lar feliz. Deus está dizendo? Não dá. Entendeu? Não dá. Ou você muda ou não dá, garotão. Simples assim. Você quer ser respeitado sem respeitar? Desculpa, não dá. Você quer que eu te respeite, mas você não é uma pessoa que respeita as pessoas? Foi mal. Não dá. Você quer ser um indivíduo que quer servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Fica esculachando aí fora, tu bebe, tu fuma, tu faz a algazarra que for, vai pra balada, enche a cara de cerveja, fica com a mulherada, depois me veste um terninho bacana e vem no sábado disfarçado de crente? Queridão, não dá. Deus está dizendo com você. Não dá. Dá não. Outra coisa, você quer ter saúde comendo qualquer besteira. Quer transformar o corpo como se fosse uma lata do lixo e mandando para dentro tudo que não presta. E ainda quer ter saúde, ainda quer se dar bem, ainda quer ter o colesterol controlado, não quer ter problema com açúcar, não quer engordar e come tudo que não presta e tá nem aí para os exercícios físicos. Deus está dizendo para você, ó, não dá, garotão. Tem coisa que não dá. Quer passar no vestibular sem estudar, é ótimo. Oh, que maravilha, hein?
Vai na hora da prova, o céu se abrir, você recebeu uma revelação extraordinária. Questão 1, letra B, a resposta. E o anjo vai te revelando e você tirando uma cola celestial. Ô, meu irmão, não dá, brother. Não dá. Tu quer fazer uma palestra com lindas citações, vídeos de automotivação, coisas impactantes, fazer o povo chorar, sem conduzir a galera para a Bíblia. Desculpa, não dá. Tem que ser na palavra, sola escritura. Pastor, o que dá para fazer agora? Dá para você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, para ele tomar conta do restante. Dá para você ser um pouco mais dependente de Deus. Dá para você descer do pódio de sua autossuficiência e não querer lidar com as coisas sagradas, a presença de Deus como do teu próprio jeito, mas submeter a sua vida fazendo o que Ele pede, não o que você quer. Isso é o que dá para fazer. E isso já é o suficiente para você declarar: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tem que ser dependente, tem que ser submisso. Eu quero. E você? Qual é a tua decisão neste momento? Aproveite esta música como oportunidade para decidir mais uma vez. Todas as vezes nos erguemos a cada reunião e hoje não é diferente. Ponha-se em pé enquanto me assiste e ouve esta canção. Que Deus alcance o seu coração. Faz o que dá, e o que dá agora é para colocar sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Isso dá e precisa ser feito em nome de Jesus. Ponha-se em pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Muito obrigado, bondoso Deus, pela orientação da Tua palavra. Perdoa-nos se temos tentado fazer o que queremos fazer e não o que o Senhor tem nos orientado a fazer. Ajuda-nos a não lidar com o Senhor ou com as coisas espirituais como fazemos com as coisas do mundo. Mesmo porque as Tuas coisas excedem o entendimento e elas não são simplesmente do mundo, elas são da eternidade. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e ajuda-nos a fazer o que dá, o que é da Tua vontade, e dá-nos força para a execução da mesma. Se dá para nos entregarmos agora, é isso que estamos fazendo. Se dá para te pedir perdão pelos nossos pecados, é isso que estamos fazendo. Se dá para adentrar a salvação enquanto a porta da graça ainda está aberta, então estamos passando agora, nos colocando nas Tuas mãos pelo sangue de Jesus. Aceita a nossa entrega. Em nome de Cristo. Amém.